Boa tarde, professor. Meu nome é Yara Nogueira Rodrigues e eu estou aqui para apresentar o meu relato das experiências nos estágios supervisionados na educação infantil 1 e 2. Eu vou mostrar para vocês, a apresentação dos meus slides. Relato de experiências dos estágios supervisionados na educação infantil 1 e 2. Aluno, Yara Nogueira Rodrigues. Professor de estágio, a professora Carmen Tereza Velanga. E professor de seminário 3, Wendel F. de Faria. A apresentação. Descrição das atividades dos estágios 1 e 2. Dessas atividades foram feitas o planejamento dos dois estágios, a observação escolar. Essa observação escolar, ela é válida para os dois estágios, porque esses estágios foram feitos na mesma instituição. Observação e participação na sala de aula dos dois estágios, a regência dos dois estágios, os resultados, considerações finais, as fotos dos dois estágios e os agradecimentos. Caracterização da instituição. A escola chama-se Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Elza Maria Fabres. Essa escola ela tem esse nome em memória póstumos à professora Elza Maria Fabres, porque era uma pessoa muito querida e conhecida na cidade. Essa escola foi construída pela Prefeitura de Alvenaria. Ela contém uma extensa área verde, contém um parquinho. O pátio ele funciona como refeitório e recreação e ele é coberto e cimentado. Ainda sobre a caracterização da instituição escolar, possui sala de professores, berçário, salas para agrupamentos de crianças, sua conservação é regular. O projeto político-pedagógico. A linha ela é a sócio-interacionista, defendida por Vygotsky, e as leis como a LDB, de número 9394 de 96, e os RCNs, eles são citados no projeto político-pedagógico também. Objetivos: atender as demandas da comunidade local, priorizando a qualidade do ensino em todos os aspectos do desenvolvimento pleno da criança. Esse desenvolvimento pleno a gente considera como o desenvolvimento físico, o psicológico, o intelectual e o social. A gestão é democrática, coparticipativa. O planejamento dos estágios 1 e 2. Todos os planejamentos eles foram feitos através de reuniões e estudos, Essas reuniões foram feitas com a tutora, coordenadora do polo e professora dos estágios 1 e 2. Nessas reuniões tiveram orientações sobre o preenchimento das fichas, As fichas de observação escolar, participação e regência, a apresentação na instituição, qual forma a gente se apresentaria na instituição, a definição da turma para a participação, qual turma era melhor para a gente fazer a participação. Tivemos também uma reunião também sobre o planejamento da regência e também tivemos outra reunião onde teve a apresentação do relato do estágio 1 e correção das fichas feitas pela professora supervisora do estágio e também falamos sobre o relatório. Depois fizemos estudos teóricos para maior aprofundamento. Observação, estágio 1, creche. Observação e participação em sala de aula. Observação e participação em sala de aula foi feita no maternal 2, crianças de 2 a 3 anos, nos dias 15/4, o tema foi higiene bucal, se explicou nesse dia como se escova os dentes, a importância de escovar os dentes, E isso foi doado para as crianças um kit de higiene bucal, onde tinha uma escova de dente, uma pasta de dente e um fio dental. Depois foi feita uma atividade de pintura com uma boquinha, os dentes, sorrindo e brincadeiras. O dia do livro, a diretora fez vários cantinhos da leitura, onde as crianças
ficaram manuseando os livros, olhando as figuras, né? E teve também uma atividade de colorir com as crianças e brincadeiras. O espaço físico da sala de aula é bastante amplo, organizado e bem personalizado para a turma. Na regência da creche, a definição do tema, ela seguiu, essa definição seguiu o cronograma da professora da instituição. Tema, o dia da educação. Esse tema era o tema mais próximo do dia que eu fiz a regência. No planejamento da regência, eu estudei os RCNs, olhei em sites de internet algumas figuras, desenhos que tinham a ver com o tema e também algumas páginas que falavam sobre o conceito do tema. E também li algumas coisas na apostila sobre brincadeiras que eu poderia abordar, mas no final não cheguei a abordar essa parte. Teve a confecção do material. A confecção do material foi feito uns cartazes, eu fiz uns cartazinhos ilustrativos com algumas regras de comportamento, de convivência, né, como compartilhar os brinquedos, como não brigar com os colegas, pedir licença, pedir desculpa, falar obrigado, né? Eu abordei essa questão, porque o Dia da Educação, a educação é um conceito muito amplo, né? E as crianças com quem eu estava trabalhando eram de 2 a 3 anos, então crianças muito pequenas, então eu trabalhei de acordo com o nível de consciência delas, né? A realização da regência, ela foi feita acompanhando a rotina da turma e sob a supervisão da professora titular da sala. Estágio 2, pré-escola. A observação e participação em sala de aula foi feita no pré-1A, no turno matutino também, crianças de 3 a 4 anos, nos dias 18/5 e 19/5. No primeiro dia, o tema foi o Dia Mundial do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Teve recreação, atividades de coordenação motora fina. Sobre esse tema, a professora teve uma conversa informal com as crianças, orientando-as sobre não falar com estranhos, não deixar estranhos tocar em partes íntimas do corpo delas. Se acontecesse isso, era para elas contarem para pessoas de confiança, pais, mães ou responsáveis. No outro dia, o tema foi histórias infantis. A professora disponibilizou vários livros de histórias infantis, um jogo de quebra-cabeça e também teve as brincadeiras, tanto no parquinho quanto na sala de aula. A regência da pré-escola. Definição do tema, movimento e passe do corpo. Cronograma da professora também foi colocado também de acordo com o cronograma da professora da instituição, né? Eu fiz o estudo do tema, né? Eu também estudei o RCN, os referenciais curriculares nacionais de educação infantil, né? Elaborei o conteúdo, né? O conteúdo foi abordar coordenação motora fina e ampla, né? Equilíbrio, expressividade. Aí fiz tive a confecção do material, né? E a aplicação da regência. Eu elaborei 2 atividades, uma atividade em sala de aula, onde as crianças iam pintar as partes do corpo, recortar e colar, montando as partes do corpo em outro papel, né? E com isso também a gente cantou algumas músicas sobre as partes do corpo, como Fui ao Mercado, e Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, sobre uma musiquinha da cobra, né, que ela se movimenta, não tem pé, mas ela se movimenta, e eles gostaram muito, interagiram muito. A outra atividade foi fora da sala de aula, que foi uma brincadeira de amarelinha, né, onde eu coloquei as regras que elas tinham que seguir na brincadeira, e foi abordado a questão do equilíbrio, né, principalmente o equilíbrio, noção de espaço, a velocidade também, sequência, né, sequência de espaço e de números também, de contar, né, os números. Então, todas essas partes foram abordadas. Também foi feita de acordo com a rotina da turma, igual na regência da creche, e com a supervisão da professora também.
Resultados. Pontos negativos: falta de acesso em algumas atividades importantes para as crianças. Eu estou falando isso porque, principalmente na questão da atividade na pré-escola, em que as crianças não têm acesso aos materiais escolares delas por uma questão de economia, né? A professora não, ela retém esse acesso devido à economia, porque eles não são repostos, né? O material que tem lá é para ser trabalhado durante o ano inteiro, então ela tem que fazer eles renderem até o final do ano. E se as crianças forem ter acesso, elas acabam que estragam os materiais e não tem mais como repor. Mas isso faz com que as crianças não tenham a experiência de zelar, de cuidar, né? Até mesmo se estragar, saber que não pode, quando estraga e ser repreendida, ela saber que não pode fazer aquilo. Então, isso restringe ao conhecimento de como usar os materiais, né? Um pouco de impaciência dos adultos para com as crianças de comportamento forte, ou seja, aquelas crianças que batem mais, que são mais agressivas, aquelas crianças que não respeitam as regras, né? Não respeitam os professores, os adultos acabam que têm menos paciência, né? Porque elas repetem muito essas ações, esses atos, mas eu acho que isso é importante a gente ter mais paciência, mais estudo sobre como se comportar, como reagir a essas atitudes, né? Pontos positivos, eu achei que a escola teve um bom acolhimento da instituição para a comunidade escolar. Ela atende às suas demandas da população assistida, ou seja, ela cumpre o seu objetivo, né? Contém professores formados em sua maioria, né? Ela pratica a gestão democrática, não é só no papel, é uma gestão democrática, né? E também uma coisa importante que eu vi é a importância que eles dão ao lúdico, no dia a dia da criança. Todos os dias as crianças têm uma rotina de brincadeiras lúdicas, brincadeiras livres, né? No parquinho, no pátio, dentro da sala de aula, né? Então, achei que a creche zela muito pelo luto, por essa atividade, e a importância da afetividade com as crianças, que mesmo os adultos tendo a impaciência com aquelas crianças difíceis, né? Difíceis entre aspas, né? Existe uma grande afetuosidade entre os adultos e as crianças, né? Então, achei muito bonito isso. Considerações finais. Então, o que eu achei importante nesse estágio foi maior compreensão sobre o processo ensino-aprendizagem através da prática concreta dos estágios 1 e 2, ou seja, a gente estudando é uma coisa, a gente praticando, a gente percebe muito mais onde que estão as necessidades, né, do ensino, do processo. Sermos mais críticos sobre a nossa pessoa, né, que a gente vai trabalhar com educação, com crianças, né, futuro da nossa nação, então a gente tem que ser críticos e responsáveis. A importância da humildade em aprender com os profissionais, tanto professores como os outros que complementam a escola, a instituição, como as cozinheiras, zeladoras, porteiro, né? Todos eles é o corpo da escola, todos eles têm sua importância dentro da escola, então a gente tem que ser humilde e aprender com todos, não é só porque a gente é acadêmica, a gente vai ter um curso superior, que a gente é melhor do que os outros profissionais que não têm esse nível de estudo, né? Eles têm muito a nos ensinar, muito mesmo. Vi isso, né? A cobrança de maior responsabilidade sobre nossas condutas, né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade maior sobre as nossas condutas e maior aprofundamento teórico sobre a didática, né? A gente tem que ter mais didática e a gente está aprendendo, isso é normal, né? A gente não ter isso. E outras teses sobre o ensinar. E uma questão importante também que eu achei foi aprender com as crianças. Porque a gente tem que aprender, porque as crianças elas precisam ser ouvidas. Muitas vezes a gente não ouve, a gente acha que sabe mais que elas, né? Então eu acho importante a gente aprender com elas.
ver suas necessidades, suas dúvidas, né, responder às suas perguntas, né, se desculpar, muitas vezes a gente também erra com elas, então isso é muito importante, eu acho, para o nosso trabalho. Referenciais, né, diretrizes, leis de diretrizes e bases da educação nacional, referencial curricular nacional para a educação infantil, psicologia da educação infantil, da educação 1, né, apostila da professora Maria do Carmo Santos, fundamentos da educação infantil 2, do professor Wendel Fiore de Faria e Eliane Campos Ruiz. Aqui são os anexos, são as fotos da regência, não, desculpa, da observação e participação. Aqui em cima foi da creche, embaixo da pré-escola. Fotos da regência, em cima da creche, embaixo da pré-escola. Agradecimentos. Eu agradeço a toda a minha família de sangue e de coração, porque eu também tenho uma família de coração. A equipe da coordenação do Polo de Ariquemes, que é uma equipe muito séria, comprometida com a gente, com nós estudantes, né, dedicada. A equipe do estágio supervisionado na educação infantil 1 e 2, a professora, né, supervisora, muito boa professora, muito humilde, aprendi muito com ela. A equipe da instituição que me acolheu, da creche que me acolheu, foi muito acessível, muito acolhedora. E as crianças da instituição da creche para a escola que me fizeram sentir mais amor à profissão. Então, esses aqui são os meus slides, a apresentação dos meus slides sobre as minhas experiências, né? Espero que goste bastante. Se não gostar, me desculpe qualquer falha que eu tive. E muito obrigada. Tenha uma boa tarde.